Bem-vindos ao podcast História Capixaba. Meu nome é Fábio Reis, eu sou doutor em História, especialista em Espírito Santo e professor do Instituto Federal do Espírito Santo. E eu sou Ricardo Nespoli, graduando em História e curioso sobre tudo relacionado ao Espírito Santo. Isso, aqui nós conversamos com especialistas em História Capixaba, trazendo para você as novidades das pesquisas no nosso estado. Vamos lá? Muito bem, estamos aqui em mais um episódio do História Capixaba, eu e meu amigo Ricardo, e hoje o nosso convidado especial, nosso rockstar aqui, é um doutor e mestre em arqueologia pelo programa de pós-graduação em arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, chique demais, com graduação em História pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atualmente, assessor adjunto da Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de Vila Velha, atuando como arqueólogo, que é nosso assunto de hoje, e tem experiência na área de patrimônio arqueológico com ênfase em arqueologia pré-histórica. E eu estou falando, então, do Henrique Antônio Valadares Costa. Henrique, muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, né? Eu me sinto muito honrado de estar aqui. Que bom, maravilha. Henrique, vamos começar então já falando sobre a sua trajetória. Fala um pouco pra gente como a história, como a arqueologia entraram na sua vida e como foi esse seu caminho até aqui hoje. Então, né, eu conheci a arqueologia dentro do curso de História. Na época, o professor Peralta já havia se aposentado, mas ele deu uma disciplina como professor voluntário, né? E numa das aulas dele, né, eu me identifiquei com todos os temas, com todas as... Porque eu amo história, né, de qualquer forma, mas eu tinha outras... necessidades e interesses amplos, né, do que só a historiografia. Então, com a arqueologia, né, eu posso me identificar um pouco com a biologia, com a geologia, né, vários aspectos que eu posso integrar e ajuntar nisso, né, em boas análises. A gente tava brincando, assim, eu imagino que seja o clichê da sua vida. Todo mundo pensa, arqueologia, você foi quase Indiana Jones, você gosta... O Indiana Jones é interessante, ele teve uma época que ele era muito mal visto, e por mais que às vezes o arqueólogo gostasse de ser confundido, ele tinha que dizer que não. Que não é porque aquilo, né? o filme do Indiana Jones, alguns filmes são dois eu gosto, né? Mas do 1 ao 4, o 5 eu não vi. Eu comecei a ver, mas eu achei muito O 5 chato. é esse novo. Mas, por exemplo, o 2, né, que é O Templo da Perdição, é um filme extremamente racista. É um filme colonialista. Todos são. Ele é um cara anglo-americano que veio aqui na América do Sul, pega artefatos sem... Rouba, literalmente, né? É um pirata, né? Assim, as histórias são muito divertidas, Sim, né? claro. Assim, é legal hoje, mas teve uma época que não. Eu soube que, quando eu estava começando a estudar, que o próprio Harrison Ford foi processado pela Sociedade de Arqueologia Americana. Caramba. Não ele, mas a estrutura do filme. Foi ele que escolheu. E eles obrigaram ao Jornal Nacional da época lá deles a ele dizer que aquilo não era arqueologia, que ele teve que ler um texto da Sociedade de Arqueologia Americana para desmistificar, porque na arqueologia tem uns doidinhos, né, que chegam querendo ser o Indiana Jones. Vai lá, e geralmente e tem essas arqueologias estranhas, né, de ET, eram os deuses astronautas. History Channel, né? Aquilo é péssimo, né? Horroroso. Mas o meu interesse veio de uma descrição, que aí eu fiquei apaixonado pela cena, né? De que no Espírito Santo, na Era do Gelo, no que seria a Era do Gelo lá do Hemisfério Norte, né? Hemisfério Sul, aqui eram amplas savanas e pastagens e corriam, né, tigres dentes de sabre, elefantes, né, mastodontes. E a espécie humana daqui teria convivido com esses... Isso é uma cena que eu falei, como assim? Aqui, né? E que o
a, a linha do oceano era muito mais recuada, né? Então, tudo isso me chamou muito a atenção. E eu já gostava de antropologia também, né? Então, na arqueologia, a gente tem que articular muitos desses conhecimentos, porque geralmente a gente lida com sociedades que foram muito pouco descritas pelos outros, e quando são descritas pelos outros, são descritas a partir da perspectiva daquele grupo, né? Ou mesmo nenhuma descrição, né? Que é o caso dos sambaquis, dos caçadores-coletores, do Pleistoceno, do Holoceno Médio. Então, a arqueologia é a ciência que tem capacidade de inferir historicidade a essas populações, né? Isso é o que é o divertido para mim. Muito bem. É uma tarefa difícil, né? Mas Eu imagino. E aí, mas então, aí, tipo, isso como arqueologia, né? Como você caminhou para esse caminho. E como que você foi cair na história também? então, foi engraçado. Eu lembro quando no cursinho eles davam aqueles questionáriozinhos De vocacionais, assim. o meu deu muito para biologia, o segundo foi história, né, que eram as linhas das disciplinas lá que a gente fazia. Matemática foi lá embaixo, né, admiro muito, né, mas não é para mim. E eu falei, não, mas eu vou fazer biologia, eu vou ver cálculo também, né? Vou ver física, vou ver química, né? O que eu me interessava pela biologia, na verdade, era a zoologia, né? A botânica. Uhum. E isso é uma coisa que, por exemplo, no meu doutorado, eu, eu tive que me tornar uma disciplina da arqueologia que se chama zooarqueologia, Uhum. que é você fazer estudos dos vestígios faunísticos, né, sobre a economia e o comportamento de determinadas sociedades. E eu fiz sobre os sambaquis, né? Então, por isso, que às vezes lá atrás deu biologia, mas na verdade era para eu me tornar um zooarqueólogo no futuro. Mas o testezinho não era tão preciso Não, assim, né? Ninguém te falou que você podia juntar os dois, né? Exatamente. Se tivesse um específico para arqueologia, eu teria Então- adiantado. Mas eu acho que, tipo, assim, eu acho a arqueologia o máximo também, é óbvio, né? Mas naquela época, assim, tipo, eu entrei na UFES 2005, não se falavam tanto de cursos de arqueologia, assim, tipo, o Perota veio, tipo, não sei, assim, eu lembro de falarem dele, Ah, mas, por exemplo, eu não peguei essa disciplina que porque ele ela falou. basicamente morreu dentro da universidade, né? Ele fez esse curso primeiro, depois a gente voltou, um pouco antes de eu entrar no mestrado, o professor Luiz Cláudio deu uma disciplina chamada História Indígena Pré-Colonial, Hum, e aí eu e o Perota, a gente foi lá e fez uma disciplina voltada para a história indígena, né, pré-colonial do Espírito Santo, que é a minha especialidade, né, Uhum. na verdade. Mas não tem. A gente tentou, hoje ele é técnico do IFAM, o Igor, né? A gente fez o grupo GEA, que era Grupo de Estudos de Arqueologia, e depois virou Grupo de Estudos Extensionista. Ele começou em 2013, e voltou um pouquinho ali, que a gente organizava, seguimos da bolsa de monitoria e tudo mais assim, mas depois também não. A universidade não tem absolutamente nada hoje, hum, oficialmente. Há interesse de alguns pesquisadores, né, de ter essa interface com a arqueologia, porque ela responde algumas lacunas, né? Responde, dimensiona as coisas numa outra perspectiva, reafirma materialmente algumas informações históricas e, como eu disse, preenche algumas lacunas que às vezes a documentação não menciona. é. Ainda mais isso, pré-presença portuguesa, né? Tipo, Essa é você uma tem que ir grande atrás. lacuna, né? Por exemplo, os estudos. O primeiro trabalho de arqueologia do Espírito Santo, ele foi feito na década de 40 por um médico sanitarista. Eu falo feito por um capixaba, né? Que era o Andemar Neves. Ele era associado do Instituto, publicou um artigo junto com a Heloísa Torres, né, que analisou, era diretora do Museu Nacional, arqueóloga. E ali tem um primeiro croquis de uma vasilha cerâmica tupi. Ele foi o primeiro a atribuir
vestígios cerâmicos a um determinado grupo linguístico Uhum. cultural. Mas antes houveram, né? O sambaqui foi a grande linha de interesse. Sambaqui e as cavernas, né? As grutas. No século XIX, né? O bispo Lacerda, acho que é de 1882 que ele visita aqui, e ele vai, né? A Gruta do Limoeiro já era meio turistada no século XIX, né? Ele menciona o lugar como um local arqueológico e ali tinham sido retirados 10 esqueletos, né? E os sambaquis, que são um monte de concha, são obviamente, né, artificiais. Isso levava de onde veio, né? Porque os jesuítas não encontraram, nem os portugueses encontraram as pessoas que produziam esses vestígios, esses monumentos, né? E aí o interesse da arqueologia no Brasil começa no Império, né? E ali começaram a se falar as primeiras questões sobre isso. O Sambaqui foi um centro para arqueologia no início, por ser um sítio óbvio, né? Uhum. Uhum. E é interessante, né? Eu penso sempre no sambaqui, assim, porque muitas vezes hoje ele parece que é só um morrinho, assim, né? Até por causa da erosão, não sei o quê, aí daqui a pouco tá coberto de terra, tem umas gramas, você acha que não é nada, mas se você cava um negocinho lá, você já começa a achar tudo, né? Um monte de coisa, assim. Ali foi então, foi um debate que começou lá no século XIX, se ele era natural, artificial, né? Tinham os pesquisadores que achavam que eles eram os ralos do dilúvio, né? Quando subiu as águas, e aí quando desceram as águas, os sambaquis eram as tampões, né? E outros que era uma coisa artificial e mesclado, né? Era artificial e aí os indígenas aproveitaram. Mas era uma visão muito... Havia uma percepção deprimente dos indígenas, né? Por Uhum. exemplo, os sambaquis do sul, lá de Santa Catarina, são os maiores do mundo. Porque concheiros é um fenômeno histórico, cultural do mundo inteiro. Você tem no Japão, Dinamarca, China, né, Coreia. Você vai ter no mundo inteiro. Eram populações que se alimentavam de, né, frutos do mar e coisas Então, assim, e aí praticamente o mundo todo tem isso mesmo. mas o que é interessante é que é mais ou menos no mesmo período. Uhum. E a razão de você acumular conchas pode se diferenciar. Aqui se imaginava que a arqueologia dos anos 60, eles pensavam que os montes de concha eram depósitos de lixo, né? Mas aí, no final dos anos 80, né, com pesquisadores como o Levi Figutti, principalmente, Madu Gaspar e o Paulo de Blases, todos entre Rio e São Paulo, pesquisando no Sul, eles fizeram uma experimentação que é o que eu fiz aqui também, né? Mas eu fiz por causa que já havia uma metodologia que eles trouxeram para Uhum. cá. Sim. Se você... Eu não sei se você já... Eu sempre faço essa pergunta. Vocês já chegaram a colher sururu na praia, na rocha? Não. Nunca, né? Não. Mas você vê os catadores vocês observam que quando eles trazem são sacos e sacos de sururu, de ostra. E quando você vai fazer a retirada, né, do material, às vezes você tem um saco e você leva uma botijazinha, né, de carne de sururu, Uhum. né? E o que sobra é um monte grande. Você pega 2, 3 sacos, dá o quê? Uma panela cheia. Isso começou a fazer um método que a gente chama de estudos de biomassa. Você vai fazer uma conversão estimada, aproximada, do vestígio ósseo para saber o quanto de carne ele era passível de se produzir. Então, o sambaqui, se você pesa ele inteiro, ele vai dar... Se você tem 1 quilo de ostra, ela vai dar 300 gramas, mais ou menos assim Entendi. funciona. Agora, se você tem 300 gramas de osso de peixe, ele vai dar mais de 1 quilo de carne. Então, a gente pesa, né? As ostras, todos
os bivalves, né? Anomalocárdia, gastrópode, todos esses eles têm um cálculo de Proporção. conversão, tem uma proporção. E mamífero, tudo isso a gente coloca, pesa e faz uma Uma estimativa. estimativa, é sempre baseada Na por média. menos, né? Então, se você acha quer dizer, se você vai medir o osso de um bagre, se você tem um osso de um bagre que pode estimar entre 5 a 10 quilos, você vai medir pelos 5 Cinco. quilos, né? Uhum. Sempre, né? Uhum. Então, isso a gente observou que as sociedades sambaqueiras, elas eram, na verdade, pescadoras, sociedades eminentemente pescadoras, né? Focadas na pesca. E a coleta, tinha um caráter mais secundário ou terciário, depois Hum. seguido pela caça. É isso que a nossa análise de biomassa deu em todas as camadas. O caranguejo também, né? E tudo mais assim. E com isso, mas por que que eles vão? Porque se você observa, mesmo nos grupos indígenas, ah, da mesma época que os jesuítas chegaram, eles observaram os tupiniquins, tupinambá, eles iam para o mangue também pegar muita ostra. Eles adoravam também. Mas eles não tinham o hábito de acumular, né? Então eles comiam, não é a base alimentar principal deles também. A pesca vai ser uma coisa muito importante no Brasil, assim, principalmente na costa. Mas eles tiravam, debulhavam, cozinhavam ali, retiravam isso e deixavam as conchas. Tem alguns pequenos concheiros feitos pelos tupis, eles são muito pequenos, finos e tal. E por quê? Aí né, esses pesquisadores começaram a inferir que a intencionalidade de você ter o sambaqui pensando nele como uma arquitetura, né? Isso é o que explicaria você ter Esse sambaquis de mais de 30 metros de altura lá do sul. porque não é possível que eu só tô lá e vou É. jogando aqui. E aí você Sem ser seleciona esses lugares para você enterrar seus parentes, você fazer uma rita. Então, assim, os sambaquis eles não são iguais. Aqui no Espírito Uhum. Santo eles se assemelham um pouco mais com os do Rio. Os do sul de São Paulo se assemelham mais com os do sul de São Paulo. Tem também os sambaquis fluviais, que são grupos que vão, ao invés de usar conchas marinhas, eles vão usar aqueles caramujos Uhum. terrestres, né, o megalobulinos, para fazer esses mesmos sambaquis. Então, se você não tem a monumentalidade, né, de se pensar, porque alguns sambaquis são muito pequenos, comparado com o sul, aqui os sambaquis são pequenos. Os maiores sambaquis do Espírito Santo porque aqui foi muito destruído para a construção dos prédios, né, das edificações militares, religiosas, oficiais. Então, Reis Magos, todos esses conventos, escolas, isso até meados do século XX ainda se usava, né, a concha de sambaqui. São todos feitos de concha por causa dos carbonatos da concha, né, do cal. Que o cimento também, né, ele é cheio de carbonato. Só que a argamassa é um ligante feito de argila e alguns outros componentes, entre ele a concha, que ela é queimada. E muitos desapareceram, né, desses sambaquis, ou se reduziram muito. E a gente tem o registro Eu tô chocado com essa informação. Porque eu nunca. Eu já trabalhei com patrimônios históricos aqui em Vitória, né? E a gente sempre fala isso, né? Tipo, o pessoal usava conchas e tal pra fazer essa liga e tal, tipo, com cal. Mas eu nunca parei pra pensar que esse pessoal tava pegando De onde concha eles tiraram essas coisas? de um grande monte de conchas, né? Eu não tinha pensado dessa forma. Isso era uma coisa que eu acho que já se fazia em Portugal, né? Não foi uma inovação aqui, né? Eles escolhiam esses pontos, E aqui, né? então, aqui eles E escolheram muito um sambaqui. estoque, acharam um estoque, pô, Porque vou senão usar ficar também daqui, né? catando devia ser muito difícil, assim. O negócio tá ali, tudo reunido. Né? Alguns lugares, até para você ter uma proporção, você vai ter que comer muita concha, né? Então, os sambaquis já estavam lá. Então, assim, a gente tem o sambaqui da Ilha do Félix, que ele foi estimado em 10 metros até a década de 30. Tem registro escrito deles. E a gente tem hoje um Esse sambaqui é onde? vivo, ele fica no norte da Baía de Vitória. Ele ainda existe, esse sambaqui, mas ele está bem... Reduzido. deve ter no máximo hoje uns 2, 3 metros, né? E no norte a gente tem um sambaqui bem grandinho, que é o Lagoa Bonita 1.
A população às vezes chama lá também de Morro dos Índios, Morro do Mutum, porque os sambaquis de Linhares, eles foram construídos em uma planície de inundação do Rio Doce, e no passado ali era até uns 7.000 anos atrás, ali era tudo uma laguna grande, né, que o mar entrava. Então esses sambaquis que estão 15 quilômetros da costa, eles são testemunhos dessa época. E ali a gente tem um sambaqui que a gente ainda não fez a topografia dele, mas está em torno entre 8 a 12 metros ainda. Hoje? É hoje. Esse ele está integrado, ele tem uma casinha em cima construída, que é o que as pessoas faziam, né? Era o lugar onde não era inundável. Geralmente, todos os inícios de colonização são feitos em cima de antigas aldeias, né? Esmagos, o próprio Palácio Anchieta. Os indígenas, eles iam escolher os melhores lugares, né, para se estabelecer. Então, E aí, obviamente, os portugueses... Pegavam e botavam em cima. isso não tem a questão. E, né, diante disso, né, a gente hoje está cada vez mais aprofundando as questões dos sambaquis. Eu lembro que tinha uma pergunta mais para frente sobre inovação, mas acho que deixar fluir até lá o papo, né? Tá bom. Inovação que a gente descobriu aqui. É isso, grande descoberta. Você pode guardar esse spoiler aí. Não tem problema. Mas eu tinha uma pergunta para fazer, porque tipo, você tá falando tipo, do sambaqui, né? Daqui tinha aproximadamente 12 metros, e lá no sul tem de 30 metros e tal. Vocês estimam, por exemplo, se essa altura era a mesma, tipo, na época, tipo, sei lá, 1500, quando os portugueses chegaram? Porque eu imagino que erosão e outras coisas assim talvez diminuam também, né? Ele vai afundar um pouco, né? Às vezes é muito pesado, né? Ele pode afundar um pouco, 1 metro ou 2, mas a variação não ia ser tão grande. O que detonou o sambaquis foi a exploração mesmo, de cal, né? E lá tem fotos, né, dos anos 50, de antes. E como assim, né? Às vezes tinha um viajante do século XIX, ó, me acampei aqui, né? Um sambaqui. Então... E no Espírito Santo eles estão em quase toda a linha da costa, né? Do Itabapoana a Itaúnas, né? Ao extremo norte. E dentro do Espírito Santo eles vão ter diferenças, né? A gente observa. Eu não sei se essas diferenças são significativas para definir etnias, né? A gente ainda não sabe isso, né? Mas eu apostaria que sim. Mas tô falando, ainda é muito especulativo, né? Sim. Muito bem. E aí, tipo, dentro das suas temáticas, assim, de pesquisa, eu estava, né, lendo o seu resumo lá, a sua apresentação, sua biografia, e deu para ver que você já trabalhou em várias partes diferentes, assim, do Espírito Santo, né, nesses trabalhos arqueológicos, assim. Fala um pouco pra gente também desses outros, além dessa pesquisa com sambaquis, desses outros trabalhos. É como eu disse, né? O meu interesse é em história indígena, antes e pós. Então, é porque era uma angústia minha no curso de história que havia uma grande vazio narrativo da questão indígena, né? E quando eu ia me debruçar nas fontes primárias mesmo, havia uma discrepância entre o que foi, né, dito por documentos etnográficos ou mesmo oficiais e do que era desenvolvido pela historiografia. Isso me angustiava, né? Porque até onde eu vivi, né, na infância, eu vi um Brasil muito mais indígena. Eu não estou falando totalmente indígena, a gente é muito mesclado mesmo, né? Muito misturado. Mas havia muito um binarismo de português e africano só, né? E isso eu falei, não é só isso. Quer dizer, a gente tem um elemento importante, né? Que a gente identifica na linguística e tudo mais. E mesmo na região, assim, aí, a primeira vez que eu li o Casagrande, né? De Senzala, do Gilberto Freire, aos poucos eu fui desvendando que isso era uma doutrina
da escola de Recife desse desprezo pelos indígenas, né? Uhum. Apesar do Gilberto Freire dedicar um capítulo, né, e atribuir a importância, né, mas ele coloca no elo como uma coisa sistematicamente muito inferior, né? Isso é um pensamento herdado muito do Lino Rodrigues, não, do Silvio Romero, né, que é o pai dessa etnografia, né? Os escritos do Silvio Romero, eles colocam... Havia um sentimento de desprezo, né? Que começou lá atrás, né? A gente tem já trabalhos muito bem definidos na historiografia, como a teoria da degeneração indígena, né? Que era uma ideia antes Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, né? Que no texto do Rousseau sobre a origem das desigualdades, ele colocava a degeneração no processo civilizatório urbano, né? Sim. O Jean-Jacques Rousseau, Uhum. ele falava, nós estamos degenerados porque a gente está se civilizando a um nível. O homem natural não é esse, né? Aí ele comparava até os animais que são domésticos e os selvagens, né? Se você pega comparar, por exemplo, o lobo e um cão, né? Realmente, né? Normalmente o lobo cinzento, né? Ele é bem mais inteligente, bem mais forte, bem mais poderoso, né? E comparar umas ovelhas, né? Os animais são fracos, né? E do outro lado, você tem lá as teorias do próprio Kant, né? Que já dizia, era o inverso. O destino da humanidade é a civilização. Uhum. E aí, autores como o próprio Von Matheus colocava a floresta, né? Esse afastamento como, como se os indígenas fossem degenerados. O Van Hagen vai reforçar esse sistema e o próprio vai dizer que os indígenas não têm história, o que eles têm é etnografia. Isso impactou muito a historiografia, né? Uhum. Que mesmo em autores de esquerda, né, que a gente vai encontrar, há um certo desdém, proposital ou não, né? Simplesmente Cultural, talvez, né? estava tão imbricado. Essa foi também uma das razões que eu me dediquei a fazer arqueologia, principalmente aqui no Espírito Santo, né? Que eu acho que a questão indígena ela é muito poderosa. Sim. Uhum. E aí a gente comentei com você antes que você trabalhou lá no que o pessoal Reis fez em Magos. Reis Magos, né? Foi o meu primeiro trabalho de escavação. Foi um trabalho do IFAM, eu era bolsista, eu era aluno do curso de História, Uhum. e ele foi a primeira escavação que eu participei. E era engraçado, né? Porque eu não queria, eu queria trabalhar com pré-colônia, né? Mas ali, depois eu me apaixonei, assim, né? Ali tinha as ideias mais novas sobre arqueologia e história, foi com a Rosana Najá e a Cristiane Machado, né? A Kit. Foi um trabalho fantástico, assim. E depois eu cheguei a morar em Salvador também, eu trabalhei no Pelourinho. Que massa. É, escavei ali a igreja da Ordem Terceira, escravei vários pontos do Pelourinho, né, ali nos aterros, né, históricos. Então, a arqueologia histórica, ela, ela tem um apreço, né? Depois eu fiz o acompanhamento das obras agora, né? O último trabalho de arqueologia histórica foi do, do Forte São Francisco, né? Foi bastante interessante também nas obras de restauro dele. Assim, é porque a arqueologia brasileira, ela se divide em duas grandes áreas de interesse. A arqueologia pré-colonial, que é toda a arqueologia que vai analisar os eventos antes da chegada europeia, Uhum. e a arqueologia histórica, que seria os eventos pós-chegada europeia. A arqueologia histórica, ela pega um pouco sobre a história indígena também, né? Porque já fica... É um momento de ruptura, né, do espaço indígena, né, que eles vão ter que se rearticular
Uhum. nesse cenário, né, inicial de catástrofe, né, de Armagedon para ele, né? Então, são essas duas, né? Por isso que eu falei. Aí a arqueologia histórica ela vai trabalhar com esse capitalismo mercantilista, né, com a cultura material com o Brasil, né, periférico da Revolução Industrial, né, com o Brasil imperial, né, e ainda se aceita alguns sítios da do início da República, né, como áreas de interesse. Mas hoje a arqueologia, por exemplo, se era uma crítica, né, outra coisa interessante, de que a historiografia ela não lidava com a questão indígena, né, Uhum. era também um ponto que a arqueologia não lidava com a questão da diáspora africana. E hoje já tem mais de 20 anos aí que se aprofundou esse tema, né? Hoje já tem bastante trabalhos aí. Muitos para fazer aqui também, né? Então, Trabalhos arqueológicos sobre... porque, por exemplo, você não sabe, por exemplo, o Quilombo de Palmares, ele foi escavado, né? E ali se descobriu coisas que você não tem muita informação sobre ele. Como é que era a vida social interna dos quilombos? Como é que era o espaço? Não está registrado, né? Não. Por O escrito. Palmares você tem uma iconografia que eu posso estar enganado, Sim, né? sim. Que era um posto de vigia deles, alguém fez uma pintura e um registro que haviam indígenas também dentro do Quilombo de Palmares. É uma coisa que faz muito sentido, né? Que eles, até os quilombos daqui, eles ficavam muito dentro de territórios tradicionais indígenas. E como é que era essa convivência? Isso é um problema que é uma questão que eu me pergunto, né? Porque, às vezes, por exemplo, os conhecidos como botocudos, eles faziam ataques às fazendas, né? Na verdade, eram movimentos o que se chama de violência preventiva, né? Estão entrando no território, você vai lá e faz algumas... Mas qual era o ambiente? Havia conflito entre esses quilombos e esses? A gente não tem notícia. Parece ter havido uma convivência mais harmoniosa, né, entre esses grupos indígenas. Isso é uma coisa que a arqueologia pode discutir, né? Pode analisar para além dessa categorização que esses negros, né, agrários, né, escravizado, não sei o quê, como viviam, né? Tem coisas que vão estar além, que eles vão estar longe, né? Vão ter algum contato, mas vão estar longe. Se você consegue identificar ele, e a arqueologia ela pode discutir a espacialidade, né? Áreas de atividade específica, né? Os enterramentos e tudo mais. E como é que eram as relações interétnicas, né? Porque a gente sabe, a maioria desses fugitivos eram homens, né? Que iam para lá. Atualmente eles estão se casando com mulheres indígenas, Entendi. né? O Palmares foi assim, né? Se descobriu ali muita cerâmica indígena, até deu briga. Vocês estão falando que não é Palmares, não é... Não, as mulheres que vão estar ali, elas vão fazer a cultura material que elas estão acostumadas a fazer. Vai ter o marido dela vai ser um homem negro, mas ela continua sendo indígena. Isso deu briga no sentido de, vocês estão desconsiderando a raiz africana, digamos assim. Porque você imaginava Palmares como uma coisa, uma África locada aqui, né? Igual eu já vi em alguns filmes antigos, ele com aquelas lanças, né? Com aquela cena da etnografia da savana africana. Tem aquele filme conhecido, esqueci agora. Então, será? Pode ser muitas coisas, sim, né? As escorificações, né? Os caras vão também trazer a sua cultura material, toda a sua ideologia, né? E eles vão querer materializar isso em objetos deles. E isso se encontra também, né? Mas você não conseguiu trazer coisas, né? Como é que você vai debaixo de chicote, Entendi. pelado, né, no fundo? Objetos que não existem aqui, né? Ou, enfim, matérias-primas que... A gente encontra algumas cerâmicas que são cerâmicas de que a gente pode trabalhar com filiação africana de fato, né? Tem trabalhos no Centro-Oeste, em Minas Gerais, né?
que são obviamente africanas, né? Os grafismos, Uhum. isso ele consegue reproduzir. Mas o Brasil, ele sempre vai lidar com a questão da miscigenação, né? Sempre, né? Nesse Não cenário. tem como achar pureza, né? A partir do momento que pureza, né? A partir do momento que não- chegou, misturou, né? Assim. Até as aldeias indígenas dos jesuítas, a gente vai achar elementos europeus muito Claro. fortes, né? É o que eles estão convivendo, apesar de que havia uma crença, até mesmo dos próprios padres, de que eles eram menos tupis do que se imaginava. E hoje na arqueologia a gente identificou que não. Eram tupis mesmo. Não, eu falo menos tupis no sentido de que houve um apagamento total Da cultura. da cultura e do imaginário deles. Mas a gente encontra hoje em sítios do século XVIII com grafismos fantásticos ainda sendo executados, né? Por exemplo, em Anchieta, coisa que os padres não faziam. Então eles estão fazendo isso escondido, entendeu? Era proibitivo, né? Fazer cerâmica não era proibido, foi industrializado, né? É uma cerâmica que deu hoje origem às paneleiras de goiabeiros, né? É um remanescente importante, mas as pinturas tupis, né, policrômicas, elas continuaram muito mais tempo do que se imaginava. Isso é um fato muito interessante. Legal isso. Boa, né? Muito bem. E aí vamos lá então, né? Vamos falar do nosso babado histórico aí, que era isso, né? A gente traz esse momento de você mostrar pra gente ou falar pra gente sobre alguma descoberta que você fez durante suas pesquisas e tal, que você achou que era tipo, nossa, tipo, impressionante, as pessoas precisam saber dessa, né? Que realmente te marcou aí. Tem alguma coisa nessas suas pesquisas que... Tem, por exemplo, há uma perspectiva na arqueologia mundial de substituição radical de populações, né? Por exemplo, aqui tinha os sambaquis, vieram os ceramistas e desapareceram com os sambaquis, por exemplo. Mesma coisa com os neandertais lá, né? Aí depois se descobriu que a gente tem aí entre 2 a 5% de herança genética dos neandertais, né? Que eles se misturaram. Aqui a gente conseguiu extrair de sepultamentos, é uma informação muito interessante, de sepultamentos de sambaquis, de um sambaqui de Vitória, que é o Sambaqui do Limão, e tem o grupo da USP, né? Pelo André Strauss e o Thiago Ferraz, que é um paleogeneticista, e a gente conseguiu mandar para lá e teve resultados de 6 indivíduos, né? Porque extrair DNA antigo de esqueleto é muito complicado, né? E com isso a gente descobriu que os sambaqueiros eles existiram há muito mais tempo que se imaginava. A gente tem uma data para 600 anos atrás, ou seja, coisa de 100 anos antes da chegada de Vasco Coutinho. E esse indivíduo, ele apresentou miscigenação com tupis. Só que ele estava sendo enterrado dentro de um samba. Ele não era um tupi que morou em cima de um sambaqui e decidiu copiar o enterramento, não. É alguém que se miscigenou, né? E os sambaquis nessa época, eles já estão eles já pararam de acumular conchas, mas houve uma persistência étnica de há 600 antes, já era o ambiente que o Vasco Coutinho chegou. Então o Vasco Coutinho encontrou o quê? Encontrou Goitacá, encontrou Puri, encontrou Tupiniquim, encontrou, né, deve ter encontrado mais ao norte os Pataxó. Então havia muita diversidade. Então, neste momento, é bem possível que os sambaqueiros ainda tivessem, né, viventes ali e por alguma razão a etnografia não descreveu, né? Então a gente tem aí um ambiente muito mais diverso, né, nesse cenário aí do descobrimento. E, por exemplo, os tupis, os primeiros tupis que chegaram aqui, a data mais antiga que se tem é 1.200 anos atrás. E entre 1.200 anos atrás até 600 anos atrás, houve uma persistência de sambaqueiros que estavam convivendo
Pode ter ocorrido guerra, acho que aconteceu de tudo, mas aconteceu também uma De integração conviverem, né? pacífica, né? Entendi. Isso é um fato bastante interessante, que até vou apresentar agora em congresso, né? Esse dado. Estamos com novidades aqui. Pois é. Agora eu estou pesquisando qual era as razões, quais seriam as vantagens para os tupis em, em, em fazer essa incorporação de elementos, que é bem possível que tivesse ocorrido trocas matrimoniais, né? Uhum. Um sai daqui, casa, uma sai daqui, casa aqui. Algumas alianças aconteceram. Porque há 600 anos atrás, os tupinambás já tinham um domínio forte da costa, Uhum. né? Há 600 anos atrás, ali, eram eles que estavam se assenhoreando. Um pouco menos no extremo norte, né? Do estado, mas os tupis estavam... Os tupiniquins, né? Já... E aí, extermínio não aconteceu, porque eles são sambaqueiros, estão enterrando ao estilo sambaqueiro, Uhum. né? Enterrando em concha, fazendo toda, não estão usando urna, não estão fazendo das inovações técnicas que chegaram, né? Então esse é um ponto bastante interessante. Não sei se conta como babado, né? Mas eu acho super legal. Porque a gente geralmente fala sobre esses grupos, né, os sambaqueiros, como, tipo, eles fizeram lá, né, o sambaquis e o que mais, né? Sei lá, por aí. Desapareceram, Sumiu, né? sei lá. Não se fala muito sobre a presença deles mesmo, ou, tipo, como você falou, tipo, a relação entre eles e os colonos portugueses, né? Então, saber que, pô, que eles provavelmente estavam aqui ainda, né? Eu não sei se os portugueses chegaram de fato a ver ou se eles foram assimilados totalmente. Eu acho que Mas, eles tipo, foram assimilados pelos tupis. Entendi. E aí partes dessa cultura foi sobrevivendo dentro de outros grupos indígenas. Isso a gente sabe hoje que aconteceu com os sambaquis do sul, né? Só que no caso foram os macrugês, Hum, os caingangue, né? Os sambaquis e sambaqueiros, eles foram absorvendo técnicas, elementos culturais, né? Comércio, começaram a usar cerâmica, né? E aos poucos foram abandonando, né? A vida. uhum. Então, aí não é a gente pensa em extermínio porque a gente vê extermínio hoje, né? Ontem, né? A gente está vendo extermínio aí. Aí, então a gente atribui. Os últimos 500 anos da história foram assombrosos, né? Principalmente os últimos 500 anos e principalmente os últimos 100 anos, né? Então a gente costuma atribuir, o Homo sapiens é terrível. Eu não sei, eu acho que ele está terrível, né? Não sei se ele é terrível, não. Não o tempo todo, talvez. Tá bom, não, muito legal. E aí, então, para terminar, vamos fazer nossa a dica imperdível, né? Qual dica que você vai dar aí pra gente, para os nossos ouvintes? Alguma coisa legal? Pode ser um livro, pode ser alguma Pode outra ser coisa, pode também. ser um Vai ter um mexão, eu já apresentei aqui, A gente está com essa coleção, já está no... Este daqui é o 6º volume, é um trabalho que eu tenho com o professor Júlio Bentivoglio, que esse daqui é uma coleção só sobre as etnias que, em algum momento da história, viveram no Espírito Santo. Que massa. Entende? Então, a gente está no 6º, a gente vai lançar mais 6 livros agora. Esse daqui foi o último, os Pataxó. O que a gente faz nesse livro? Tem um estudo meu aqui sobre estes, mas a gente faz traduções. Por quê? Esses livros aqui, eles têm o objetivo de traduzir obras de viajantes, naturalistas que escreveram em francês, em alemão, né? Em línguas várias, a gente traduz para deixar mais disponível, né? Uhum. Autores do século XIX, XVIII, XVI, né? E aqui eu apresento uma coisa mais voltada para a arqueologia. Então a gente tem pataxós hoje, né, na região de Itaúnas, mas a gente teve eles com uma grande penetração no Espírito Santo. O próximo volume vai ser sobre os Machacali. Nós tivemos também Machacalis entre o século XVIII e XIX, com potenciais chances de terem habitado há muito tempo antes, e depois. A gente fala assim, existiram os trabalhos que tem sobre eles são esses,
E é o que a gente pode ver. Vamos lá também sobre os Guerém, sobre Botocudos, sobre Machacali, Guerém, Botocudo, Temininó, né? Tivemos aqui Temininó. Antes escrevemos sobre os Puris, né, que foi o primeiro, os Goitacá, né, que tem um estudo meu também, mas sobre os Guaranis, os Krenak, todos os grupos que aqui estiveram. Então, fica a dica, esse daqui a gente vai relançar. Quem tiver interesse em adquirir, né, pode depois entrar em contato. Eu ainda tenho alguns exemplares para vender, né? E você perguntou mais dicas? Pode ser. O livro já é uma ótima Já- dica, mas já. se você tiver mais alguma, a gente ouve. Não, acho que por enquanto é essa. Não, maravilhoso. Eu não sabia da coleção de vocês. Tem, a Super maior parte já legal. tá esgotada, né? A gente precisa relançar elas, né? Para fazer um box aí. É legal um box. Pô, cara, isso Pra aí lançar o próximo de já. sucesso, É isso. Então, tem de cada etnia, com vários pesquisadores, com vários autores do passado que estiveram no Espírito Santo. Colocar isso estamos colocando sobre a mesa, né? Uhum. E, tipo, estudos e fontes, né, históricas junto e tal, acho massa. E ajuda os próximos a estudarem, né? A E pesquisar. também, por exemplo, que às vezes você vai desenvolver uma pesquisa, por exemplo, sobre economia do Espírito Santo, e às vezes você está, às vezes, com um volume de trabalho tão grande que quando você vai fazer uma meta-análise, você acaba repetindo, por exemplo, é importante para você estudar a história da economia da capitania a questão indígena. Uhum. Aí você acaba não usando, porque não tem trabalho, e os que tem repetem, Uhum. né? E aí a gente coloca essas para ajudar, né, na meta-análise. Sim. Depois eu cheguei a começar a importância do trabalho indígena também na história do Espírito Santo, né? É um ponto importante também para a gente colocar. Então é isso, mas a minha ênfase vai ser sempre a história cultural, né? Como é que eles viviam, né? O que eles pensavam, né? Sim. Onde eles existiam, né? Muito bem, muito legal. Obrigado aí pela dica, eu realmente gostei, até porque, né, eu estudo colônia, então é bom saber desses grupos que estavam vivendo por aqui. Então, Henrique, muito obrigado por aceitar nosso convite, por vir aqui conversar com a gente, falar das suas pesquisas. Eu acho que a arqueologia também é uma coisa que sempre impressiona muito as pessoas, né, porque tem essa coisa do material, né, de você conseguir mostrar para as pessoas, assim, eu acho que isso é sempre mágico, assim. Então, obrigado. Muito obrigado, gente. E você que nos assistiu até aqui, muito obrigado por acompanhar o nosso podcast. Deixa pra gente seu like, as estrelinhas do Spotify e outros agregadores. E se puder, um comentário falando o que você achou também. O História Capixaba é um podcast apoiado pela Secult por meio do edital 08 de 2024. A gente fica por aqui e espera você no nosso próximo episódio. Valeu! Valeu!